Hoje essa receita faz parte daquelas que são inesquecíveis. Bolinho de bacalhau, a gente servia quando o restaurante estava muito cheio, a gente estava com muito prato, então passava um colega sempre, a gente preparava alguns bolinhos e passava um colega sempre servindo para as pessoas que estavam esperando para poder almoçar. Hoje mais tranquilo, a gente vai fazer bolinho de bacalhau. Vamos nessa? Ó, eu separei aqui pra gente a massa. Que a gente vai precisar da massa, obviamente, antes. Eu preciso de fazer um refogado, então já separei aqui, ó. Pra gente se organizar bem, pra gente não perder os ingredientes. Então minha mapa tá preparada assim, ó. Cebola, alho e o bacalhau já dessalgado, tá legal? Ele desfiado assim, ele demora mais ou menos umas 12 horas para poder dessalgar, lembrando que você tem que ficar trocando a água pelo menos 2 vezes aqui nesse caso do desfiado. Então, separei aqui, ó, esses 3 refogado lá. Para massa, eu tenho purê, tenho farinha e tenho ovo. Isso vai ser adicionado à massa. Obviamente eu não vou usar nem tudo isso e vou usar um ovo. E a salsinha está aqui. Então, isso aqui vai para a massa depois, isso aqui para o refogado, depois eu junto tudo nesse bowl aqui e a gente faz a massa do bolinho assim. Vamos ligar o fogo aqui. Fogo não, nossa panelinha aqui. Colocamos azeite. Um pouquinho só. E a gente vai começar refogando a cebola. Sempre com aquele passinho, né? Cebola. Um pouquinho de sal para ela poder começar a soltar água e já chamar os outros ingredientes também. A gente tem aqui ainda alho. Adicionamos o alho e vamos refogar aqui um pouquinho. Deixa soltar um pouquinho dessa água aqui. Adicionamos o nosso bacalhau, já desfiadinho, dessalgado, prontinho. Refogamos aqui um pouquinho. Aumentamos um pouco a temperatura. Nada de sal essa hora. Lembra que a gente tem um purê de batata, que também está sem sal nenhum, então a gente vai temperar isso depois, tá? E se for necessário. Terminamos aqui o refogado. E a gente passa para o bowl. E vamos adicionar um pouquinho do nosso purê de batata. A gente vai colocando aos poucos, tá? Eu tenho aqui farinha, mas eu vou só colocar farinha se quantidade necessária efetivamente para poder armar o bolinho, tá? O ovo com certeza. Adicionamos o ovo aqui. E vamos mesclando aqui um pouquinho. Acho que já tá bom de purê. Vou adicionar um pouquinho da farinha. Um pouquinho mais de farinha. Tá? Aí começa a dar uma ligazinha já. Que já é interessante. Aí a salsa aqui agora. E a gente vai misturar de novo. Bom, a massa tá firme, tá vendo? Mais firminha aqui. Você vai colocar um pouquinho de farinha na mão. E aí consegue fazer a bolinha. Legal? Tá aí. Deixar sempre com uma colher aqui, pra gente deixar mais ou menos tudo da mesma forma. Bom, o que a gente vai fazer agora? Enquanto o óleo vai esquentando aqui, vou fazer uma inglesa aqui. A gente chama esse processo aqui de inglesa, que é um processo de empanamento para poder fazer a fritura, tá legal? Então, primeiro pela farinha. A farinha vai retirar toda a umidade, o resto de umidade que tiver do teu produto. Batemos bem assim para ela sair bem. Depois o ovo, com a ajuda da colher aqui, porque senão a sua mão também vai ficar empanada. Tiramos aqui. E depois
O último processo é esse aqui, tá? Então vamos lá. Empanamento, todo empanamento que for fazer, inglesa, assim. Farinha, ovo batido, e aí o sal e a pimenta do reino tá tudo aqui no ovo, né? Porque senão se você coloca sal aqui antes, no empanamento ele não segura bem, não fica muito legal. E aí por final ali, a farinha de rosca ou o panko que você estiver usando. Enquanto isso a gente vai fazendo os outros. Temperatura do óleo, para a gente poder deixar isso aqui bem quente. Quando você coloca lá no óleo frio, ele vai ficar absorvendo muita gordura. Então não é muito legal de fazer isso, tá? Então, sempre, temperatura alta. Temperatura alta de fritura, 180 graus. Legal? Como é que você vê isso? Se tiver um termômetro, ótimo. Se não, coloca um pouquinho de massa lá dentro e vê como é que está saindo a fritura, a temperatura do óleo. Um pouquinho dessa massa, um pouquinho de farinha, um pouquinho de ovo. Ó, coloquei os 4 de uma vez, os 4 para fazer a minha montagem. Agora a gente vai ter que secar eles um pouquinho, tá? Dourou, você já está com a carne pronta, né? A carne do bacalhau já está pronta. Então dourou é só para ganhar caramelização e você já pode sacar. Vou sacar para cá, ó, que já está com o meu papel absorvente aqui. Desligamos aqui, para a gente não ficar fazendo isso à toa. E aí eu já vou partir para minha montagem, tá? Ó, eu fiz para a gente acompanhar esse bolinho de bacalhau um aioli, tá? Que é um molho derivado da maionese. Maionese, se puder ser feito em casa, melhor ainda. Esse aqui a gente fez aqui, tá? Com um pouquinho de alho e salsinha, tá legal? Você vê que ela tá bem verdinha. E aí, eu quis fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. Ficar muito molho pro bolinho. A gente vai fazer uma coisa bem tranquila assim, certo? Aí a gente vai descansar o bolinho aqui. E dá pra ver o molho, não fica nada excedente. O bolinho já tá sequinho. Vem pra cá, não caia, não caia, não caia, não caia. E aqui. Você vê que a história aqui é tranquila. Você tem um refogado, mistura junto, dá o ponto da massa para poder fazer. Esse empanamento que a gente fez é um empanamento tradicional. Em inglês tem outros tipos de empanamento também. Farinha, ovo e farinha de rosca para poder empanar. Se você quiser trocar isso aqui, existem empanamentos que vão farinha, ovo e farinha de trigo de novo, né? Então muda de acordo com o que você quer na realidade, né? Tem um que está caindo aqui, escorregando. Beleza? Então, mais um prato agora, na hora de degustar. Vamos ver como é que tá isso aqui. A ideia aqui não é ficar muito maçudo. Você conseguir sentir o bacalhau. A gente não fazia assim no restaurante, com bolha e óleo, mas maionese combina bem com isso. Qualquer tipo de peixe.